Olá, eu sou Ana Paula Nogueira Santos, estou no 11º período de medicina na Universidade de Itaúna e hoje eu vou apresentar o tema, da cardiologia, que é a insuficiência cardíaca. Bom, o coração, ele tem a função de bombear sangue para todos os órgãos e tecidos. Para isso ocorrer, ele precisa relaxar e se encher de sangue durante a diástole e ejetar o sangue durante a contração na sístole. Qualquer condição que afete a sístole ou a diástole pode levar à insuficiência cardíaca. Com isso, o principal achado fisiopatológico da insuficiência cardíaca vai ser a presença do débito cardíaco reduzido em pressões de enchimento elevadas durante o repouso ou aos esforços. Bom, aqui é só um conceito que é o volume diastólico final, é o volume de sangue que ficou no final da diástole, que é no final do relaxamento cardíaco. O débito sistólico é a quantidade de sangue que saiu do coração em cada sístole. E a fração de ejeção é o percentual do valor diastólico final ejetado durante o débito sistólico. Existem duas divisões da insuficiência cardíaca, que é com fração reduzida e a fração de ejeção preservada. A insuficiência cardíaca da fração de ejeção reduzida ocorre por uma não função da sístole. Durante a sístole, o coração não consegue ejetar a quantidade de sangue suficiente, ejetando menos de 40% do valor diastólico final. Já a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, o problema está na diástole, porque o coração não consegue relaxar direito. E aí, mesmo tendo a fração de ejeção preservada, que é acima de 50% do sangue que sobrou, o coração não faz seu trabalho da forma que deveria fazer. E também tem a fração de ejeção entre 40% e 49%, que a gente chama de levemente reduzida. Aqui, durante essa imagem, a primeira imagem mostra o coração com fração de ejeção preservada. Ele não relaxa direito e olha o tanto de fibra muscular nele. E tem o coração com fração de ejeção reduzida, em que ele fica muito complacente e não consegue ejetar o sangue direito. Aqui, a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida gera a bulha B3 e a de fração de ejeção preservada gera a bulha B4. E a síndrome apresenta um conjunto de sinais, que é a turgência jugular, crepitação pulmonar, edema periférico e outros sintomas, como cansaço, falta de ar, fadiga, entre outros. Entre as principais causas da insuficiência cardíaca, as principais é a doença arterial coronariana e a hipertensão arterial sistêmica. Também existem outras causas, como as valvulopatias, as cardiomiopatias, a obesidade, a doença de Chagas e o tabagismo, e entre outras. A insuficiência cardíaca também, ela pode ser direita, que é no ventrículo direito, que é a parte do coração que recebe o sangue do corpo, e no ventrículo esquerdo, que tem que ejetar esse sangue para o corpo inteiro. Quando a insuficiência cardíaca é direita, existe a turgência jugular patológica, o refluxo abdomino-jugular, a hepatomegalia, edema de membro inferior, ascite e derrame pleural. E quando é uma insuficiência cardíaca esquerda, existe a ortopneia e tosse seca, a dispneia paroxística noturna, o edema agudo de pulmão e sibilos e estertores. Para se fazer o diagnóstico, eu coloquei os critérios de Framingham, que para ser diagnosticada a insuficiência cardíaca segundo esses critérios, precisa de 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. Entre os critérios maiores estão estertores pulmonares, dispneia paroxística noturna, edema agudo de pulmão, turgência jugular patológica, refluxo hepatojugular, pressão venosa central acima de 16,
cardiomegalia na radiografia de tórax, terceira búlio, galope, perda de peso maior de 4,5 kg em últimos 5 dias em resposta ao tratamento. E entre os critérios menores estão a dispneia aos esforços, a tosse noturna, derrame pleural, edema maleolar, hepatomegalia, taquicardia acima de 120 batimentos por minuto e capacidade funcional de 1/3 da máxima registrada anteriormente. Existem também os exames complementares. Por exemplo, a radiografia de tórax. Nela vai ser possível observar a cardiomegalia, que é o aumento do índice cardiotorácico acima de 50%, e também sinais de congestão pulmonar, como a inversão do padrão vascular, engurgitamento linfático com as linhas B de Kerley, derrame pleural e até mesmo alteração ventricular. Também existe o ECG, que possui alto valor preditivo negativo, ou seja, se o ECG não mostrar nenhuma alteração, afasta a suspeita de insuficiência cardíaca. Porém, o resultado do ECG alterado não significa que seja insuficiência cardíaca, pois pode existir outras causas. Existe também o ecocardiograma, que é um método muito utilizado na prática, pois orienta quanto ao diagnóstico, etiologia, classificação e prognóstico. Avalia a função ventricular sistólica e diastólica, tamanho e espessura das paredes das câmaras cardíacas e função das válvulas. A fração de ejeção é um dado super importante que indica a função sistólica do ventrículo esquerdo e que é determinante no tratamento da insuficiência cardíaca. Mas é importante lembrar que cerca de 50% das insuficiências cardíacas possuem fração de ejeção preservada. Por isso, uma fração de ejeção normal não exclui o diagnóstico. Existe também o peptídeos natriuréticos. O BNP é importante para diferenciar se a causa da dispneia é de origem pulmonar ou cardíaca. Ele costuma se elevar em situações de aumento da pressão de enchimento ventricular, como ocorre na insuficiência cardíaca. Por isso, valores de BNP acima de 50 ou o NT-proBNP acima de 125 fazem o diagnóstico. No caso de insuficiência cardíaca descompensada, esses valores costumam estar bem mais elevados. Além disso, o BNP é útil para avaliar prognóstico. Quanto maior o BNP, pior o prognóstico. Existe também a classificação de NIRA. A classificação de gravidade dos sintomas segundo a NIRA é definida da seguinte forma. A classe 1, não existe sintomas, o paciente é assintomático. No NIRA 2, as atividades físicas habituais causam sintomas, mas é uma limitação leve, sintomas leves. O NIRA 3, atividades físicas menos intensas que as habituais causam sintoma, uma limitação importante, porém confortável no repouso. A pessoa ainda em repouso consegue ser assintomática e possui sintomas moderados. E tem o NIRA 4, que é a incapacidade para realizar qualquer atividade sem apresentar desconforto, sintomas mesmo no repouso. E esse tem sintomas graves, né? Em relação ao tratamento, da seguinte forma. Em relação à insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a gente faz da seguinte forma. Os assintomáticos, com fatores de risco, vai ter o tratamento não medicamentoso, que é a dieta, atividade física e a imunização. E se a pessoa tiver diabetes e doença coronariana, prescrever o glifosina. Se o paciente for assintomático, mas já apresentar uma disfunção de ventrículo esquerdo, mais um aumento do BNP, a gente vai fazer um inibidor da enzima conversora, IECA, e um beta-bloqueador. Se o paciente for sintomático e tiver uma alteração estrutural, vai prescrever um Entresto ou IECA ou BRA, mais um beta-bloqueador, mais a espirolactona. Além disso, glifosina e diuréticos caso haja congestão. Já na IC avançada e refratária ao tratamento, vai colocar as mesmas medicações que em C e acrescentar um vasodilatador, mais a ivabradina, mais um digitálico. No caso da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, o IS-GLT2 vai ser o prescrito.
Bom, aqui estão minhas referências e era isso que eu gostaria de apresentar sobre o tema hoje. Obrigada.